Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre sistemas e controles de iluminação, mas em especial dos timers. Existem diversos dispositivos ou ferramentas que a gente pode vir a escolher, né, conforme a necessidade do nosso projeto e ir colocando eles para que possa nos atender, né, na função de ligar e desligar, assim como controlar o nível de luminosidade e a temperatura do ambiente. Então, dentro desses equipamentos que nós temos à nossa disposição, como o interruptor tipo liga e desliga, as minuterias, sensores de presença, controles de luminosidade, que são os dimmers, os fotorrelés, relés fotoelétricos, sistemas inteligentes de controle de iluminação, que é automação, sistemas integrados de iluminação natural com artificial e o sistema integrado de temperatura de cor com o ciclo circadiano. Nós temos os controles lógicos programáveis, que são os timers, que é o assunto desta aula, né, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais. Assim como ele e todos esses equipamentos têm um objetivo de economizar energia e proporcionar bem-estar para o usuário, para o nosso cliente. Então, o que são os controles lógicos programáveis, né? Os timers. Ideal para programar o horário de ligar e desligar determinados aparelhos, muito útil em casa, comércio, indústria, entre outros, né? Entre outros projetos. Então, ele é um equipamento diferente, né, do fotorrelé, que na verdade ele trabalha com a fotocélula que identifica, né, a falta de luminosidade e aciona sozinho. Aqui no controle, nos controles lógicos programáveis, né, no timer, nós vamos programar esse horário, nós, né, ou o nosso cliente, enfim. E existem diversos modelinhos, tá? Veja com o fornecedor que chega até aí a sua cidade, quais são os modelos e o que eles oferecem. Mas o que a gente pode deixar entendido aqui na nossa conversa é que nós podemos programar o horário de início e de término, né, que esta lâmpada fique acesa. Tem o modelo analógico, tá? E tem o modelo digitalzinho, né? Qual que é a diferença? Esse daqui, muitas vezes, quando a gente faz a programação, ele começa a rodar, né, esse botãozinho aqui. Quando chegar no ponto de apagar a luz, ele apaga. Só que se falta energia num determinado período do dia ou da noite, ele parou com a programação. Quando ele volta, ele continua com a programação, mas não quer dizer que é a mesma que a gente quer. Então, às vezes, a gente vê uma luz acesa e a gente questiona, se ela não deveria estar acesa nesse horário, né? Aí a gente vai ver e entender que ela estava sendo comandada por um equipamento como esse e que naquela região, por exemplo, faltou luz. Então ele parou, quando ele voltou a funcionar, ele já voltou a funcionar num outro tempo, né? No tempo em que ele está continuando aqui, não naquele que deveria estar. Então, se a pessoa não percebe isso, né, ela fica aí por um dia, 2 dias com a lâmpada acendendo em momento errado. Então, ela teria que o quê? Né? Corrigir aqui a programação, tá? Para que acionasse naquele horário que ela quer, ok? Nesse daqui, ele já é mais prático, ele fica programado e ele toma ali, né? Ele volta com a programação certinho, tá? Então, aonde que a gente poderia usar equipamentos, né, que a gente precisa fazer essa programação de ligar e desligar? Por exemplo, num projeto residencial, às vezes tem alguém da família que faz faculdade à noite e que chega ali por volta das 11 horas em casa. Então, você pode programar, né, essa luminária da garagem, né, essa luminária ali que te dá a claridade para chegar, né, para ficar acesa até meia-noite, dando esse intervalo, às vezes, a mais, né? Dele se atrasar para chegar. Então, ele chega com luz, entra, tá? Em casa e ele não precisa desligar aquela luz porque ele sabe que está programado para desligar à meia-noite, né? Então, ele pega e já vai dormir. Num projeto, às vezes, comercial,
por exemplo, numa vitrine. Dependendo da situação, a vitrine não precisa ficar acesa a noite toda. Né? Ah, minha vitrine eu quero que fique acesa a noite toda. Então, às vezes, a opção de um relé fotoelétrico te atende, porque ele vai cumprir com esse papel, vai deixar a vitrine acesa a noite toda, conforme você, né, colocar ali o equipamento para que ele possa captar a falta de luz no pôr do sol, acionar aquela vitrine e quando amanhecer, apagar aquela vitrine. Mas numa situação em que a vitrine não precisa ficar acesa a noite toda, em que o cliente quer que a vitrine fique acesa até, digamos, 2 horas da manhã, então a gente faz o acionamento para aquele conjunto de lâmpadas ali da vitrine para que e comanda, quero que acenda por volta das 18 horas e apague às 2 horas da manhã. Então, ele vai cumprir com esse papel sem o cliente, sem o dono dessa loja ter a preocupação de ter que ligar, né? E daí, às vezes, não ter como desligar, porque ele vai estar na casa dele, né? Se vai apagar às 2 horas. Então, o equipamento faz a função de ligar e desligar. Então, o timer, diferente do relé fotoelétrico, o timer se programa, né? Tem essa versatilidade da gente poder programar o horário que a gente quer de acionamento e de desligamento. Bom, espero ter contribuído, agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.